Quando indicar o uso de lente de contato para algum paciente? Várias são as doenças que podem fazer com que o uso da lente de contato seja necessário. Uma delas, e uma das mais frequentes, é a miopia, por exemplo. Pessoas que têm miopia, elas enxergam bem para perto e têm uma dificuldade muito grande de visão para longe. Assim como elas precisam de óculos, o uso de lente de contato pode ser indicado para corrigir, da mesma forma que o óculos corrige, o grau dessa pessoa. Quem tem astigmatismo ou quem tem hipermetropia também pode usar lentes de contato, da mesma forma que usa os óculos. Para usar lentes com astigmatismo, já é um pouco mais complicado, a adaptação é um pouco mais difícil, mas existe também a indicação. Então, para os problemas básicos de quando você não enxerga para longe ou para perto, a necessidade de lentes pode acontecer. Aquelas pessoas que não enxergam somente de perto também podem usar lente de contato. Esse problema chama presbiopia. Então, existem atualmente lentes que corrigem a chamada vista cansada. Então, essa dificuldade que a gente tem para ver de perto. Isso também é muito comum nós fazermos esse tipo de adaptação nos nossos consultórios. Esses são os problemas básicos. Existem doenças que também, se você usar a lente de contato, você também vai ter um benefício. A principal doença na qual isso acontece é uma alteração chamada ceratocone. No ceratocone existe uma deformidade da parte anterior do nosso olho, que é a superfície do nosso olho chamada de córnea. Ela fica pontuda, bem como um cone mesmo, então por isso que tem esse nome. Esse tipo de doença, o tipo de lente indicado são as lentes rígidas, que regularizam essa parte do olho. Existem vários tipos de lentes que podem ser usados nesse caso, a gente vai comentar um pouco, mas a correção é bem difícil, bem trabalhosa. Além dos casos de ceratocone, existem problemas dos olhos, como por exemplo, algumas doenças, cicatrizes no olho, que se você usar alguns tipos de lente de contato, também a sua visão vai ficar mais nítida. Quando, por exemplo, você fez um transplante de córnea e sua visão não fica boa com os óculos, pode ser que com lentes de contato ela melhore. Então, várias doenças, quando você tem uma córnea, uma superfície do olho irregular, por exemplo, por algum acidente que você teve, uma perfuração ocular, você teve que fazer uma cirurgia, o uso de lentes também pode ser indicado. Esses são as doenças básicas em que se indica o uso das lentes. Quais são os tipos de lentes de contato? Basicamente, existem as lentes de contato gelatinosas e as rígidas. Então, elas são usadas para doenças diferentes. Então, as lentes gelatinosas, elas são usadas para corrigir as doenças as dificuldades para enxergar no geral, como miopia, hipermetropia e astigmatismo. Essas são as lentes gelatinosas. Elas são muito confortáveis, você consegue usar o dia todo. Já as lentes rígidas, existe uma classificação muito grande entre elas. E elas são indicadas mais para astigmatismos altos. Elas já foram muito usadas no passado. Hoje a gente tende a usar muito menos essas lentes rígidas, porque elas não são tão confortáveis. A gente reserva esse tipo de lente mais para casos de doenças, como eu comentei, no caso do ceratocone, irregularidades da superfície do olho, se você fez uma cirurgia no passado, um transplante de córnea, ou teve uma perfuração dos olhos, tem alguma cicatriz, aí a lente indicada normalmente é uma lente rígida que ela tem um poder maior de regularizar a superfície do seu olho e deixar a sua visão muito mais perfeita. Basicamente, são esses os tipos de materiais de lente. Em relação à forma de correção, existem as que corrigem a visão de longe e as que corrigem a visão de perto. E aí podem ser rígidas
Em geral, as que corrigem a visão de longe são gelatinosas ou as rígidas. E as que corrigem a visão de perto, só existem as gelatinosas, não existem rígidas para corrigir a visão de perto. A lente de contato pode ser usada em qualquer idade? A lente de contato pode ser usada por qualquer pessoa. Ela é usada inclusive em bebês, sob supervisão dos pais. Quando que um bebê usa lente de contato? Quando, por exemplo, ele precisou fazer uma cirurgia, por exemplo, ele nasceu com catarata, ele precisou fazer uma cirurgia e ele está com uma deficiência na visão, precisa usar uma lente para corrigir, para ficar 100%, porque às vezes o óculos não é adequado, dependendo da idade da criança ou do grau que ela tem. Então, já em bebês, a lente de contato pode ser usada, mas aí você tem que ter muita responsabilidade, muito cuidado para colocar, tirar essa lente, porque as lentes podem dar vários problemas nos olhos. Elas podem provocar várias alterações. Então, em crianças, o uso pode ser feito em qualquer idade, desde que sob supervisão. Em crianças maiores, ela pode ser usada e normalmente nós recomendamos quando a criança já tem uma certa responsabilidade, ela já cuida do quarto dela, ela já cuida das coisas, já tem noção de guardar as coisas dela, de tomar cuidado, de escovar os dentes direitinho, de ter uma responsabilidade. Quando ela se pode cobrar que ela tenha os cuidados normais de limpeza e de retirar a lente de contato no tempo adequado, porque ela não pode nunca dormir com a lente, essa criança já pode usar. E isso varia, às vezes uma criança de 10 anos pode usar, às vezes só com 13, 15 anos pode. Depende muito da maturidade da criança. E os adultos, em geral, podem usar. Existem várias condições dos olhos que te permitem usar ou não a lente. Aí um oftalmologista vai fazer o exame oftalmológico que vai te indicar ou não o uso desse tipo de correção. Qualquer pessoa pode usar lente de contato? Existem várias restrições ao uso de lente de contato. Por exemplo, pessoas que têm um olho muito seco. Então, tem pessoas que têm artrite reumatoide ou pessoas que estão na menopausa ou que têm um olho seco naturalmente. Muitas vezes elas vão ter um desconforto grande com o uso da lente de contato. Existem outras alterações dos olhos, como por exemplo quem tem inflamações da pálpebra, existem assim inúmeras doenças, quem tem pterígio. Quem tem outras doenças dos olhos, o uso da lente tem que ser muito bem avaliado para ver se você vai ter um conforto, se seu olho não vai ficar irritado, se você tem alguma predisposição a ter um ressecamento maior, alguma outra alteração dos olhos. Então, o exame para te orientar a usar ou não lente de contato é um exame muito minucioso. E só o oftalmologista pode realmente indicar se você pode ou não usar a lente. Qual a validade de uma lente de contato? A validade de uma lente de contato varia. Quando você compra a caixa da lente, vem lá um prazo de validade escrito. Aquele é o prazo de validade se você não abrir a lente de contato. A lente descartável, normalmente, ela vem com várias lentes dentro da caixinha, vem 6 lentes, e quando você abre essa lente, aí já aquele prazo que está escrito na validade da caixinha já não é mais o mesmo. Quando você abriu a lente, é igual a lente longa-vida, por exemplo. O lente longa-vida está escrito lá a validade do lente, mas a hora que você abre, ele dura 1 semana em geladeira. A lente de contato é a mesma coisa. Então, você abriu a caixinha, pôs a lente no seu olho, essa validade muda. O ideal é você usar no máximo 30 dias a lente depois que você abriu o estojinho e começou a usar então diariamente. No mesmo dia, você pode, dependendo da sua tolerância, e isso também o seu oftalmologista vai avaliar, você pode usar a lente o dia todo.
Existem algumas pessoas que não toleram, não têm conforto de ficar com a lente o dia todo, só algumas horas por dia. Aí, às vezes, o tipo da lente tem que ser modificado, mas é importante saber que a lente de contato, a validade que está na caixa é diferente de quando você abre o produto. E existem também as lentes anuais. As lentes anuais, então, elas duram no máximo 1 ano. Elas exigem uma limpeza, um cuidado muito maior que as lentes descartáveis, que são as mais usadas atualmente. Como cuidar da lente de contato? Os cuidados que devem ser tomados por quem usa lente de contato são, primeiro, na hora que você vai... quando você faz um exame oftalmológico, somente o oftalmologista, o seu médico, vai indicar se você pode ou não usar a lente. Ele vai examinar o seu olho, verificar se você tem alguma doença, alguma alteração no seu olho que possa impedir ou ser agravada até pelo uso da lente. Então, esse médico ele vai te orientar qual tipo de lente você deve usar, se é uma lente anual, uma lente descartável mensalmente. E é muito importante que você adquira essas lentes sob indicação do seu médico. Por quê? Os olhos não são iguais. Por isso a gente não pode comprar lentes pela internet, lentes em ótica, porque até, por exemplo, qualquer roupa que você vai comprar, um sapato que você vai comprar, o número 37 pode ficar ideal para uma pessoa, mas para outra fica apertado, dá um calo. A lente de contato é a mesma coisa. Você compra uma lente de grau 3, para o seu vizinho ela pode ser ideal. Para você, você pode ter uma doença usando essa lente de grau 3. É o mesmo caso do sapato de uma roupa que, sendo o mesmo número, ela fica boa para uma pessoa e apertada para outra. Então, nunca compre lentes de contato por internet ou em ótica sem que o médico te veja com a lente no olho e veja se ela está adequada para você, se ela não vai te causar uma doença na visão. Os outros cuidados básicos são os cuidados de higiene com a lente. Para usar lente de contato, você deve limpar muito, cortar as unhas, deixar as unhas bem aparadas, as unhas limpas, aprender a tirar e pôr essa lente sem rasgar a lente, sem danificar, por isso que a unha tem que estar curta. Você deve usar produtos específicos para lente de contato. Você não pode usar a lente e deixá-la, por exemplo, você tirou do olho e deixa sem fazer uma limpeza, sem higienizar a lente durante a noite, aí no outro dia você coloca de novo. Ela exige uma solução especial para que ela fique limpa para ser colocada novamente no seu olho. Porque quando está no seu olho, essa lente acumula bactérias, acumula inúmeras sujeiras e poluentes do ar que tem que ser retirados para você não ter uma infecção, uma úlcera de córnea, por exemplo. Você deve também retirar a lente todos os dias. Nunca, com nenhum tipo de lente, você pode dormir com ela, tá? Então, mesmo aqueles cochilos rápidos não devem ser feitos. Sempre retire a lente e, se necessário, depois você coloca novamente. A lente de contato estética oferece risco à saúde? As lentes estéticas também oferecem riscos para a saúde. Elas são iguais às lentes que corrigem o grau. Não é porque uma lente é só estética que ela não vai trazer problemas. E às vezes elas trazem até mais problemas para os nossos olhos, porque você acha que aquilo não é nada, que você pode usar, dormir, aí você tem menos cuidados até, e aí você tem um problema. O que não deve ser feito ao usar uma lente de contato? Você não deve dormir, tomar banho, entrar no mar, entrar na piscina com a lente de contato. Tá? Da mesma forma que quando você está com ela no olho, os poluentes, as bactérias do ar entram no seu olho, quando você está no mar, na piscina, a contaminação, a chance é muito maior que no ambiente normal.
Então, se você está numa piscina, a desinfecção, aquela piscina tem que estar totalmente esterilizada para você poder estar lá de lente de contato. Senão, qualquer bactéria que estiver lá, ela adere, ela gruda na lente e pode dar uma infecção grave e você ficar cego por causa dessa lente de contato que se contaminou. Tá? Então, para fazer todas as atividades, piscina, mar, sauna, banho, evitem usar as lentes. Existem lentes especiais que podem ser usadas nesses casos, por exemplo, você quer ir para a praia, você quer entrar no mar, existem lentes que a gente chama, elas são usadas um dia só. São descartáveis, você compra, usa naquele dia e joga fora. Essas podem ser usadas, você põe no olho, saiu da piscina, você joga lá fora e pronto. Esse tipo não tem tanto problema. Qual sintoma pode levar à indicação do uso de lente de contato? Vários são os sintomas que indicam que alguma coisa está errada quando você coloca a lente de contato. Por exemplo, se você coloca a lente de contato e seu olho começa a irritar ou lacrimejar ou parecer que tem uma pedrinha dentro, uma areia, isso é um sinal que alguma coisa está errado. Se você coloca aquela lente e seu olho fica vermelho, começa a arder, alguma coisa também está errada com a lente. O que pode ser? Inúmeras coisas. A lente está com alguma bactéria, a lente está com algum resíduo, tem alguma micropartícula ficou na lente, a lente pode estar rasgada, ela pode ter sido mal esterilizada. Por exemplo, se você põe a lente, começa a ficar com ramela, com secreção no olho. É sinal que alguma coisa também está errada. Como é que você vai saber se é a lente ou é o seu olho? Retire a lente, lave a lente com um produto ou com soro fisiológico e tente colocar a lente no seu olho. Se a irritação, se o lacrimejamento, se o ardor, se a vermelhidão persistir, é porque o problema está na lente. Retire a lente e vá imediatamente no seu oftalmologista para que ele avalie. O uso de lente de contato é uma coisa muito complexa, tem que ser feito da forma correta, porque nós vemos todos os dias nos consultórios pessoas que ficam cegas, perdem a visão por uso de lente de contato. Então, elas não higienizam da forma adequada, às vezes não dão importância para uma vermelhidão dos olhos, isso pode ser sinal de várias coisas, de infecção, úlcera de córnea, e aí a pessoa pode até perder a visão e às vezes não há como tratar, dependendo do estado que essa infecção chega, da gravidade dela, quando o paciente chega até nós, não há como tratar de forma que a pessoa não perca a visão. Então, muito cuidado.